comportamento, a gente treina? Treina. Ou se cabe ao tálamo definir o que a gente vai prestar atenção ou não? Treina, mas você vai treinar muito mais a nível cortical do que talâmico, tá? O tálamo, a gente não tem muito controle dele, não. Pois é. Esse controle que você vai fazer, ele é superior a ele. Como ele é uma estrutura subcortical, ele vai funcionar independente da sua vontade, tá? Mas a gente vai ver que existem outros elementos importantes que vão ajudá-lo na sua atenção, na sua concentração, por exemplo, tá? Não está passando o... Oi? Então, no caso, o tálamo, ele é o guarda que está deixando a ambulância passar, mas ele não sabe o que está na ambulância. Quando chega no córtex, o córtex seria uma equipe médica que chega e olha e avalia o que está dentro da ambulância. Isso, exatamente isso. Ele sabe que existe uma prioridade, tá? Vou te dar um exemplo mais concreto. Eu já sofri acidente de carro, não sei se vocês já sofreram, é uma coisa horrível. Você fica tão envolvido ali naquela emoção, que é dentro do sistema límbico, tá? Que aí o que o tálamo faz? O tálamo, por exemplo, uma mãe que está sofrendo um acidente com um filho. O que o tálamo faz? Está tão envolvida a emoção ali dentro que a mãe pensa só no filho, aquela coisa, tem que salvar o filho, tem que levar meu filho para o hospital. E aí o que acontece? Quando ela chega no hospital, que ela entrega o filho para o médico, ela desaba. E aí que ela vai ver que ela estava mais machucada até que o filho. Por quê? Naquele momento, a emoção dela fez com que ela não tivesse consciência, o tálamo não deixou chegar lá em cima a situação. Que é a mesma coisa quando os avós da gente falavam assim, quando esfriar, dói. Porque você está ali no auge do acidente, você não sente dor. Né? O que acontece? O tálamo está priorizando a sua consciência para que você possa tomar decisões numa situação extrema. Depois que você tomou decisão, que não sei o que, aí a dor vem com tudo. Aí você fala, machuquei demais, está doendo demais. Mas por que o tálamo não deixou essa dor se tornar consciente? Porque ele sabia que a mais importância ali dentro do comportamento humano seria a sua sobrevivência. Então, o tálamo, ele faz essa primeira represada, lembrar do carteiro, do guardinha, o que é prioridade nesse momento e para onde que isso está indo. Ele redireciona os estímulos de acordo com sua modalidade. Então, vai lá a visão para o lugar dela, a audição para o lugar dela, o tato para o lugar e assim sucessivamente. Ok? Tá claro? Certo. Claro. Tá? E aí, o que acontece com o tálamo? Como ele é essa estrutura extremamente importante para nós, quem me perguntou foi pólipo do prazer. Uma coisa importante de vocês pensarem também, que é o seguinte, que é uma piadinha boba, mas que faz vocês lembrarem. Vocês são jovens, aí você vai para uma balada, chega lá, você bebe, quando você bebe, você dá uma diminuída, principalmente a nível lobo frontal, na sua desinibição, na sua relação social, e aí você começa a flertar com uma pessoa, você começa a ficar com essa pessoa na festa, e na hora que vai embora, vem a dúvida cruel, se você transa, você fica com aquela pessoa ou não. Pelo hipotálamo, que busca prazer, que é um instinto primitivo de todo animal, você transaria. Mas aí o seu frontal, que é onde tem as suas regras morais, éticas, culturais, vai virar e falar assim, não, peraí, né? Você conheceu o cara hoje, você conheceu a menina hoje. Não deve, né? Não deve, depois vai ficar mal. Quem faz esse controle é frontal com diencéfalo o tempo todo. Não é só nessa situação. Por exemplo, você come uma torta divina, né? Uma torta aí, sei lá, de chocolate com sorvete, o trem tá bom demais. Aí você come uma vez, duas vezes, na terceira você fala, não, peraí, né? Já tá bom. Amanhã você come mais.
Esse peraí tá bom, ou peraí não vai transar hoje, você conheceu a menina agora, isso é um controle cortical de uma estrutura subcortical, que é quando você vai pôr a razão para controlar uma função subcortical. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? Porque a gente tem, como nós somos seres humanos evoluídos, a gente, a parte de cima é que controla a parte de baixo. O raciocínio que eu estou fazendo com vocês é de baixo para cima, para vocês entenderem que para eu tomar decisões aqui em cima, eu tenho que ter tudo isso aqui para baixo funcionando muito bem, tá? Então, o que o tálamo faz? Olha lá. Seus núcleos recebem projeções da formação reticular. Lembra da formação reticular? Ela não é um chuveiro que sai a partir do tronco? Quem vem depois do tronco, em cima do tronco? Oh, gente, eu morro de saudade de quadro, eu adoro rabiscar. O que acontece com o tronco? Olha aqui, vocês estão vendo um tronco aí. O nosso, não dá para ver, né? A nossa formação reticular está no tronco encefálico. Logo em seguida ele está o tálamo. Então, se eu tenho um chuveiro que sobe, com certeza esse chuveiro vai passar pelo tálamo, tá? Então, é aí que a gente tem a junção do tálamo com a formação reticular. Então, lesões de tálamo. A gente tem tumor de tálamo. Algumas pessoas podem ter um tumor aí grande no diencéfalo que ocupa o tálamo. A pessoa vai ter dificuldade de atenção, que é a pergunta de vocês, estado de alerta, responsividade emocional, a pessoa vai ficar perder a espontaneidade, né? Vai ficar apático, vai perder memória, vai ter dificuldade na memória e discriminação tátil e visual, que vai comprometer o que a gente chama de agnosia, que são os aprendizados. Então, tá vendo aquilo que eu falei? As funções corticais dependem, sim, das estruturas lá de baixo. Ok? Eu não vou falar do epitálamo e nem do tálamo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o epitálamo, ele tem uma glândula também que chama epífise, a pineal. Ela tem muito a ver também com a produção de um hormônio que chama melatonina, que virou até moda. Eu não sei se algum de vocês toma. A melatonina é o hormônio do sono, né? Algumas pessoas que têm dificuldade de dormir usam melatonina, e que é um hormônio produzido pela epífise e que controla o nosso sono e vigília, ok? Mas para as nossas funções psíquicas, eu quis me ater mais só ao tálamo e ao hipotálamo, ok? Tranquilo, gente? Podemos subir mais? Nós estamos subindo, hein? Então, vamos lá devagar. Medula, eu brinquei com o pólipo, que ele estava na 262, que é uma via de grande tráfego, né? de vias subindo e via descendo. Tem uma relação grande com o quê? Com reflexos. E tem a relação com toda sensibilidade e motricidade. Ok? Uma lesão de medula, a pessoa vai ter alterações de motricidade e de sensibilidade. Subimos para o tronco. Já falei do tronco, tem 10 núcleos cranianos, tem a formação reticular, uma área extremamente importante. Lesões nele causam, assim, desastre. Eu falei com vocês, assistam o filme do como é que é? Borboleta, Scarfeu. Scarfeu e borboleta. Eu vou ver o nome direitinho, que é a síndrome do encarceramento, que é uma síndrome, que é um acidente vascular que acontece no tronco encefálico. Cerebelo tem a ver com coordenação motora, equilíbrio, aprendizados motores e tem uma relação muito próxima com cognição, emoção e comportamento. Subimos para o diencéfalo. Hipotálamo tem mais a ver com o nosso organismo, tem a ver com as motivações básicas,
de sede, fome e sexo, tá? E tem uma coisa interessante no hipotálamo que é bem primitivo, que é uma zona bem pequenininha lá que tem a ver com zona de desprazer. Para que é isso? E tem a ver com nojo. Nojo, o nosso nojo está muito lá no diencéfalo, no hipotálamo. Por que isso? Para o animal não comer comida podre. Pensa uma onça, ela chega lá e encontrou um bicho morto, só que o bicho está fétido. Aquele cheiro vai causar um nojo nele e ele não vai comer, tá? Então, o nosso nojo tem muito a ver também com uma zona que está lá no hipotálamo. O que tem a ver diencéfalo importante? Tálamo, que eu acabei de falar. Aí, acima do diencéfalo, a gente tem o telencéfalo. Então, não sei se vocês lembram a ordem. Medula, bulbo, ponte, mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo. Ok? É o escafandro e a borboleta, é isso, não é isso? Quem não viu, veja. O cara é uma história real de um cara que fica encarcerado. Ele só tem córtex funcionando, ok? Vocês estão me vendo 2 vezes? Tava, agora eu tô vendo só uma, pelo menos. Eu tinha desligado o vídeo, agora eu tô vendo 2, Gisele, aqui. O que acontece, então? O que acontece com o telencéfalo? O telencéfalo são aquelas formado por 2 hemisférios cerebrais. Em torno do hemisfério cerebral, a gente tem o córtex cerebral. Vocês lembram da cor do córtex? O córtex é branco ou cinza? Cinzento. Substância cinzenta ou substância branca? Quem lembra? O que tem no córtex? Corpos ou fibras? Corpos de neurônios ou fibras? Neurônios? Neurônios. No córtex, o córtex, tanto cerebelar quanto cerebral, é formado por corpos de neurônios. Por isso que dá a cor cinzenta. Então, o centro do telencéfalo, dos hemisférios, é branco, porque são os axônios dos neurônios. Ok? Então, o que é núcleo da base? Núcleo da base, os núcleos da base são os núcleos, são corpos de neurônios que ficam dentro da substância branca na parte baixa do telencéfalo. Então, o que acontece? Olha aí, olha essa imagem. Vocês estão vendo essa partezinha mais amarronzada em torno? É o córtex. Fica um branco no centro. Dentro desse branco tem vários núcleos coloridos. Isso são os núcleos da base. Tá? Por isso que chama núcleos da base. São corpos de neurônios que ficam dentro da substância branca do telencéfalo. Ok? Essa parte da disciplina, talvez a Karina não tenha entrado nisso. Ela chegou a entrar em núcleos da base? Não. Porque nem sempre dá tempo da neuro entrar nos núcleos da base. Mas para nós é importante a gente pensar um pouquinho neles, porque eles são estruturas extremamente importantes para alguns circuitos. Só para vocês entenderem como é que é uma circuitaria de um aprendizado, tá? Então, olha lá, já que vocês não viram, vamos mais devagar com ele. Os núcleos da base são substância cinzenta situados no interior da substância branca do telencéfalo. Lembrando que o cérebro é formado por telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo é a parte grande dos hemisférios cerebrais, tá? O que acontece? Eu tenho vários núcleos, é óbvio que vocês não vão precisar saber esses nomes, né? É só para vocês entenderem que são corpos de neurônios que estão lá dentro do telencéfalo, que são responsáveis pela circuitaria. São vários circuitos. Nem vou falar o nome deles, porque não
né? Eu não vou cobrar de vocês, eu acho que é desnecessário a gente estudar. Mas tem um dos núcleos que eu tenho certeza que vocês lembram dele, da amígdala. Vocês lembram da amígdala? O corpo amigdaloide, vocês lembram dele? Vocês lembram do amígdala? Não? Vocês não lembram do sistema límbico da amígdala? Não? Então, vamos lá. O que acontece com a amígdala? Hã? Tá puxado. Vai devagar, mulher. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos voltar lá na amígdala. A gente tem um sistema límbico, ok? O que é o sistema límbico? É o sistema das nossas emoções. Onde ele está? É uma bola, você faz uma bola, desde o mesencéfalo, subindo até depois do corpo caloso ali. Faz assim. Isso é o sistema límbico. Então, ele pega toda essa parte. Dentro desse sistema límbico, tem uma estrutura que é o parzinho. É assim, ó. Tá vendo a ponta do meu dedo aqui? A ponta do meu polegar seria o que a gente chama de amígdala. Nós temos 4 amígdalas no nosso corpo. Amígdala, que eu nem tenho mais, que eu fiz cirurgia e tirei, que é essa que fica na nossa garganta. Essa amígdala aqui, que inflama, da amigdalite, ela é do sistema imunológico. E a gente tem essa amígdala aqui em cima, que faz parte do sistema límbico. Para que ela serve? Para nos alertar dos perigos do mundo. É extremamente primitivo. Então, um coelho que está lá na floresta, abriu o olho e viu uma onça, na mesma hora a amígdala dispara uma reação que chama ou você luta ou você foge. O que o coelho faz? Pernas para que te quero. E sai correndo. Para ele correr, existe toda uma resposta do organismo dele para ele poder correr. Você está no seu carro, entrando em casa, um cara vai e põe um revólver na sua cabeça. Na hora, o que acontece com você? Você entra numa resposta ao estresse intensa, seu coração dispara, suas pernas começam a tremer, te dá uma tremedeira, você fica pálido, porque seu sangue vai para os membros, para você poder lutar ou correr. Isso é uma resposta primitiva de todo ser vivo, de qualquer animal, para que ele possa sobreviver. Então, ele mantém alerta. Então, é um sistema de alerta que nos coloca numa situação de poder sobreviver independente do perigo, tá? Quem aí tem crise de ansiedade? Ninguém? Povo saudável. Perguntar quem não tem. O que é ansiedade? Coração dispara, dá suadeira na mão, a sensação que você vai desmaiar. Não é assim? Coração, aquele mal-estar que te dá, tá? Que é bem semelhante quando você está apaixonado e você chega na festa lá e você vê a pessoa amada. Quando você vê a pessoa, coração dispara, sua mão fica fria, você fica pálido, você não sabe o que você fala, você vira uma bobão ou uma bobona. Ah, o tempo tá bom hoje, né? Sim. Por quê? Porque você está tão envolvido na questão do alerta que você perde cognitivamente a qualidade, né? Então, isso é uma resposta da amígdala a algumas situações. A amígdala é um dos núcleos da base. É só para vocês terem ideia de como que como que eles são importantes. Então, um dos núcleos é a amígdala. A gente tem o caudado putamen, né? O estriado ventral, a substância negra, mas isso não nos interessa os nomes. Eu só queria que vocês vissem essa imagem para vocês verem que a gente tem núcleos de neurônios na substância branca do telencéfalo, com funções extremamente importantes. Eles são importantes porque eles fazem alguns circuitos. São 5 circuitos. Oi. A amígdala trabalha junto com a adrenalina? Ou É porque o que acontece? Assim que ela
deflagra, é como se fosse um botãozinho. Ela, pim, ela deflagra, ela tá ali juntinho do hipotálamo. E aí ela deflagra seu sistema nervoso autônomo a liberar todos os hormônios que vão te deixar nessa situação, tá? E aí, por isso que provoca esse tanto de respostas fisiológicas. Tem pessoas que têm dor de barriga, o intestino solta, da suadeira, algumas pessoas têm a sensação que vai desmaiar. Tudo isso é uma situação de alerta que seria para te proteger, mas que nós, seres humanos, o que acontece? Um coelho, ele viu de fato a onça, não viu? Não foi? Sim. Isso desencadeou alerta. Você tá ali, um ladrão veio e te passou uma faca, veio com a faca e veio te ameaçando com a faca. É real. Mas o ser humano é o único animal, único, que é capaz de criar alertas sem eles existirem, através do nosso pensamento. Né? O que é ansiedade? Não é um medo recorrente do futuro, você fica pensando em problemas, aí você não consegue resolver, fica remoendo, e aí a ansiedade é exatamente essa construção que a gente faz cognitivamente de um alerta que não existe, no concreto, eu quero dizer. E aí você acaba deflagrando uma reação autonômica, que inclusive o pânico é isso. Eu trabalho no CESAM, tem pacientes que chegam lá pedindo para ir para a UPA, porque ele vai infartar. Eu vou infartar, eu estou morrendo, meu peito vai estourar, eu estou com uma dor aqui no externo, eu vou estourar, eu não consigo respirar, e tudo é uma síndrome do pânico, que é uma grande síndrome, uma síndrome de ansiedade intensa. O que ele fez? Ele deflagrou a amígdala por uma questão, muitas vezes, inconsciente. Não existe ninguém com a faca na cabeça dele. E, independente disso, ele vive uma situação de estresse. Então, a amígdala é ela que faz isso e ela é extremamente importante. Tá? Ok? Gisele, queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A respeito de ansiedade, então pessoas que padecem, né, desse mal são extremamente ansiosas ou têm síndrome do pânico. As medicações que são ministradas agem nessa região do cérebro? Não? Não age na amígdala. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar com vocês, a faca não existe. O revólver não está na cabeça da pessoa. Então, quer dizer que onde que está o problema? Cortical. Então, o remédio vai interferir na qualidade do pensamento dessa pessoa, nos neurotransmissores corticais. Entendi. Eu quero te dizer assim, que não vai interferir na amígdala, entendeu? Porque a amígdala, na verdade, ela é a campainha. Entendi. Tá? São os pensamentos que disparam o gatilho. Lá no CESAM onde eu trabalho, tem 2 serviços. Um é a urgência e o outro é o CAPS. Aí tem uma campainha lá na urgência. Aí, quando toca a campainha, pim, lá do outro lado, todo mundo da enfermagem sai correndo lá para a urgência. É isso. Então, assim, a campainha, ela deflagra uma série de respostas no corpo imediatas. Você vai tirar a carteira, você está super tranquila. Tá ótimo, você chegou, treinei, tô ótimo, sei tudo. Tá, você sentou no carro. A hora que o homem senta do seu lado, você estava super tranquila. O cara sentou do seu lado, o que acontece? O joelho sai batendo no outro, né? Você começa a tremer, não consegue nem ligar o carro, porque você sabe tudo. Mas aí a amígdala deflagra uma situação de estresse intensa, tá? Então, vocês têm que entender isso, que a amígdala é a campainha. A hora que vem, ela vai deflagrar toda essa resposta autonômica que a gente tem. Porque o que o ansioso queixa? Tudo está no corpo. Ele tem dor de cabeça, ele tem dor no corpo, o coração está disparado, a mão está fria, aquela sensação que vai desmaiar. Toda a queixa dele é uma queixa do corpo, é uma queixa orgânica. Por quê? Porque a amígdala deflagra
as respostas, o corpo, né? As respostas autonômicas. Então, a pessoa fica super mal. Eu bati em algum lugar aqui de novo, gente. Perdeu de novo? De nada. Perdeu, saiu. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho 5 circuitos extremamente importantes. O motor, controlado, que controla o nosso controle motor, junto com o cerebelo. O óculo motor, ele tem um circuito só para ele, é divino isso. O nosso olho, ele tem vários, né, músculos e a gente precisa de uma coordenação motora perfeita para ler, para dirigir, para viver. Então, a gente tem um circuito só envolvido com a nossa orientação espacial, com o nosso olho, tá? A gente tem um pré-frontal dorsolateral, que é relacionado com funções, principalmente funções cognitivas, tá? O óptimo frontal lateral, com funções ou processos cognitivos também, e o límbico, que tem a ver com funções emocionais e viscerais. Só para vocês verem como é um circuito, tá? Pra vocês verem que coisa louca. É isso aí, ó. É um trem de doido mesmo. Isso é um circuito motor. Tá? Então, olha lá, córtex, o núcleo putamen, o tálamo, o núcleo subtalâmico, o mesencéfalo lá embaixo. Olha que circuitaria de computador. Não é de computador isso? Igualzinho? Tá? Sim, parece. Para vocês terem ideia, cada um dos 5 circuitos é mais ou menos desse jeito. Então, é extremamente complicado, é extremamente complexo. É só para vocês terem ideia de que quando a gente faz uma fixação ocular adequada, ou quando eu faço um movimento adequado, eu tenho que entender que isso depende de uma circuitaria extremamente complexa. As coisas não são tão simples quanto a gente imagina, tá? Então, por que eu quis passar no núcleo antes da gente subir para o córtex? Para vocês verem que muita coisa para chegar no córtex passa por muito lugar ainda. Muito. Então, o córtex, ele é o final do finalmente. É o acabamento. Até chegar lá, a coisa já caminhou por muitas e muitas outras estruturas. Ok? Estou falando grego, gente? Tá difícil? Não, é difícil, mas você tá bem. Você tá falando bem. Tem estão aqui, as duas, né? A Ana, o Breno. Daniel tá aí? Denis? Denis estava, não estava? Eliane? Oi. Tá aí? O Hipólito estava? Presente. Presente, estou ainda, professora. Tá? Isabelle? Kleiner? Maria Laura? Nice? O pessoal que você tá vendo, né? Presente. Aí estão aqui, não tá falando nada. A Rúbia tá aí? Tô aqui no fundão. É porque eu não tô vendo vocês. A Nice tá É aí? a turma aí que você falou que tá aqui, só que eles não ficaram tímidos. Ah, é? O Kleiner está atrás da Rúbia. Ele sentado aqui atrás de mim, ó. Então tá. Escondido. Só a Maria Laura, então, que não tá. A A Isabelle. Laura tá também. Eu tá. Maria Laura tá. Então é só o Daniel e a Sou a Isabelle. primeira da fila. Eu tô aqui também, eu falei lá no... Eu escrevi. Ah, então tá. Ô, gente, então vamos lá. A nossa intenção é a gente fazer com que vocês consigam entender essas estruturas anteriores, porque a gente vai se ater muito agora ao córtex. Eu preciso que vocês saibam de código sorteado o córtex cerebral, tá? Porque é onde que a gente vai entrar na parte importante da nossa disciplina, que é finalmente nós chegamos até ele, ok? Vai entrar agora? Tá quase acabando, né? É, falta 9 minutos. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer essa análise? Vamos lá. Vamos tentar ir devagar, que vocês estão falando que tá muito corrido. Vamos lá. O que acontece
por exemplo, com a fase sensório-motora da criança. Vamos pensar numa criança que está recebendo o mundo agora, vamos pensar em um bebezinho. O que acontece com ele? Ele tem muita oralidade, ele explora o mundo muito pela boca. Não é assim? A criancinha não leva tudo à boca? Então, o que acontece? Quando ele recebe esses estímulos na boca, ele recebe estímulos táteis, algumas vezes, né, ele toca na língua, ele vai excitar as papilas também gustativas. Isso vai fazer o quê? Isso vai entrar no sistema nervoso central dele. Entra através de receptores que estão aqui na periferia. Esses receptores, eles vão se conectar, são conectados a nervos, né? Se está na boquinha do bebê, é um nervo o quê? Craniano. Nervo craniano, porque está no rosto da criança. Então, entra, deve entrar aí pelo glossofaríngeo, vai entrar pelo facial, que está aqui o tato, né? Entrou, o que acontece com ele? Ele vai passar por uma região que chama tálamo, que a gente viu. O tálamo, então, vai fazer uma triagem disso. A partir desse tálamo, ele vai subindo e ele sobe, passa por um núcleo da base, algum núcleo da base, e finalmente vai chegar numa região que é a região somestésica e a região gustativa, que estão ali numa região cortical. Lá no córtex é que ele vai ser processado. Outro exemplo. Eu estou andando, eu piso num prego. O que vai acontecer? Eu tenho um receptor na sola do meu pé que está ligado, que é o final de um nervo espinhal, que vai subir sobre a minha perna toda e vai chegar na medula. E vai subir, porque é uma aferência. Foi subindo, subindo, passou pelo tronco encefálico, chegou no tálamo, gente, é urgente, pisou na pedra. Ó, pisou no prego, tá? O que acontece? Vai lá na área somestésica, passa para a área motora, desce e eu vou e retiro o pé. Então, o que vocês precisam entender é que tudo que entra, ele tem várias estações que ele vai subindo. Se é um nervo craniano, ele vai passar por aqui e vai chegar mais fácil. Mas se é um nervo espinhal, por exemplo, ele vai ter que seguir todo o membro, todo o corpo, chegar na medula, subir e passar por todas essas estruturas até chegar lá. Então, é ilusão nossa pensar que tudo está no cérebro. Não está tudo no cérebro. O cérebro, para funcionar bem, ele precisa que as outras áreas abaixo dele estejam muito bem obrigadas, tá? Então, vamos imaginar um prédio aí top, de Nova Serrana, novo, top, que tem uma cobertura chiquérrima, né? Com spa, com churrasqueira, área gourmet, tal. O que adianta você ter um top do último andar se os outros andares entrarem em ruína? Vai tudo despencar, cair, não adianta você ter o top do top lá em cima se você não tem uma estrutura boa abaixo desse último andar. É a mesma coisa aqui. O córtex, de fato, é o nosso suprassumo, mas ele só funciona se as estruturas abaixo auxiliarem nesse processo, tá? Então, é por isso que é importante a gente pensar formação reticular, cerebelo, SARA, tálamo, núcleos da base e, finalmente, córtex cerebral, tá? Eu tô só prometendo as coisas para vocês e não tô cumprindo. Mas, o que eu vou fazer? Eu tenho alguns videozinhos que eu dou neuroanatomia e neurofisiologia há uns 15 anos. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês uns videozinhos pequenos para vocês terem noção o que é uma amígdala, um corpo amigdalóide, o que acontece quando a gente deflagra a amígdala. Ver se eu posto isso até amanhã, junto com os demais vídeos para vocês, até para ficar mais fácil o entendimento do que eu falo muito rápido, né? Para ver se facilita a assimilação das coisas, ok?
Eu vou deixar para entrar em córtex semana que vem, então, mas eu queria ver se vocês têm alguma dúvida para a gente já poder deixar essa parte anterior toda pronta, porque o córtex cerebral ele é extremamente complexo. Eu queria Tá? que A gente você vai voltasse. Oi? Eu queria te pedir para voltar. É porque eu não imprimi ainda, não. Eu sei que você mandou os slides, eu não imprimi, mas você estava falando das 5 áreas importantes, motora, oculomotora, pré-frontal dorsal, e aí eu parei em pré-frontal dorsal, ficou faltando 2. Tem o órbito frontal lateral, e tem o límbico. Na verdade, olha lá, vamos ler para vocês entenderem. As informações que chegam ao núcleo da base podem fluir em distintos circuitos. Esses circuitos são de diferentes regiões do córtex, passam por áreas diferentes dos núcleos da base e do tálamo e retornam. Eles têm que retornar, porque é circuito. Então, eles vão e voltam de uma forma funcional bem distinta, tá? Assim, cada um pode ter um canal independente que processa determinado tipo de informação. Então, o que acontece? O motor, que é todo o nosso... O que é somático? É meu corpo. Então, todo o meu controle motor do meu corpo, ele passa por essa circuitaria. Tá? Olha como é que a coisa é complexa, que começa lá na minha perna, começa nos meus músculos. Então, eu tenho os meus músculos lá, que a gente vai ter inervados pelos nervos espinhais, vão subindo, né? Pelas aferências, se é motor, é descendo. Tem a eferência, que vai até no meu músculo e vai fazer ele funcionar. Mas para que ele saia do córtex e chegue lá na minha perna, ele vai ter um longo caminho de descida. Ele começa aqui em cima e começa a descer, tá? Se é motor, ele desce, né, gente? Eu tô falando aferência, é que sobe. Então, olha a setinha dele no córtex. Ele começa a descer. Só que ele desce, depois retorna, que é o feedback. Ele volta e retroalimenta o sistema, por isso que chama circuitaria, tá? O oculomotor, que eu falei com vocês, que os nossos olhos, ele tem que ter uma coordenação extremamente importante. Ele vai fazer todo esse controle ocular, então ele tem uma circuitaria só dele, da nossa orientação espacial. É muito importante para o ser humano ter noção de onde se encontra, né? O que o rodeia, quais são os estímulos que estão em torno dele. O pré-frontal, dorso lateral e o órbito frontal lateral são relacionados com funções cognitivas. E, finalmente, o límbico, que tem a ver com as nossas emoções, tá? Com comportamento emocional e visceral. Então, são 5 circuitos que a gente tem. Eles acontecem em uma série de núcleos da base, além de ter estruturas subcorticais e corticais, e vai fazendo toda essa circuitaria aí, ó, tá? Para que a gente possa, de fato, ter funções normais, seja funções motoras, oculomotoras, cognitivas, e aí sucessivamente, tá? Tá claro onde que está o núcleo da base?